E aí galera, aqui é o professor Thiago Sandino do curso X e o tema do vídeo de hoje é Come bem na Canguru de Matemática. Bom, no vídeo de hoje eu vou passar aqui rapidamente para vocês verem o que a gente vai falar, mas a gente vai falar um pouco sobre a prova, sobre onde é que você encontra provas anteriores, né? Sobre calendário, sobre os níveis. A gente vai passar por cima da prova, né? A gente vai falar um pouco da diferença entre a prova online e a prova presencial, né? Resultados e premiações. Vamos calcular como é feito o cálculo da pontuação e um aviso bem importante nesse detalhe, tá? Vai ter um detalhe bem importante aqui. Bom, depois disso a gente vai tratar de uma estratégia para você maximizar a sua pontuação, ok? Uma estratégia que depende do tipo de pessoa, preste atenção, isso aqui vai ser muito importante. E por fim eu vou dar um melhor conselho assim sobre essa prova que eu poderia dar e em geral sobre provas, digamos assim, fáceis, ok? Então bora lá para o começo do vídeo. Bom, bora começar aqui falando sobre a Canguru de Matemática Brasil, né? Eu vou tirar algumas informações desse site aqui, certo? Que é o site oficial da Canguru. Mas, por exemplo, não tem provas mais anteriores de vários anos com resolução, que nem tinha até ano passado. Alguns professores até falaram comigo, Thiago, tu viu se mexeram no site da Canguru? Eu vi, não, deixa eu ver lá. E o cara me mostrou e, poxa, tiraram provas, só tem 2021 e 2022. E mesmo assim parece que não tem mais a resolução, tem só o gabarito agora. Aí, nesse site aqui, ó, que é um site de Portugal, tem algumas provas, certo? Agora sim, nesse site aqui você vai encontrar não sei se é questão de direito autoral ou porque as provas que passaram em Portugal são ligeiramente diferentes, né? Enfim, tem algumas palavras lá que é mais própria do português de Portugal, etc, né? Mas assim, você vai encontrar todas essas provas aqui. Agora eu não encontrei também solução. Onde tem solução lá, é só o gabarito, ok? Bom, uma coisa legal sobre a Canguru é que você pode, né? Assim, você vai ganhar medalha, certo? Que é muito legal você ter medalha de uma competição de matemática, né? Você pode falar para seus amiguinhos, né? Para os seus pais ali, você pode se orgulhar disso. E a Canguru, ela é especial por quê? Porque ela é uma Olimpíada internacional. Então você vai ganhar ali de uma maneira relativamente fácil uma medalha de uma Olimpíada Internacional de Matemática, né? Bom, a Canguru, ela tem esse nome porque ela começou na Austrália e depois ela foi para França, né? Ela é organizada pela França. Ela teve origem na Austrália e depois foi... ela tem origem na França no sentido de que ela é feita na França. Mas a ideia foi na Austrália, né? E atualmente é a maior competição de matemática do mundo. Tem mais de 6 milhões de participantes por ano em mais de 80 países. Ela é a maior competição no sentido de que tem mais países, tá? Assim, a IMO tem mais, mas tem menos participantes, por exemplo. IMO é a Olimpíada Internacional de Matemática. IMO é a Olimpíada Internacional de Matemática, né? Para quem não sabe. E tem mais de 100 países participando. Agora não chega a ter 6 milhões de pessoas, né? E 6 milhões também não é um número tão impressionante quando a gente sabe que o OBMEP já chegou a ter quase 19 milhões, tá? Inclusive, quando eu estiver dando aquele último conselhinho final, vou falar um pouquinho sobre o OBMEP também. Bom, a prova da Canguru é daqui uns dias. Você pode ver lá no site, aquele primeiro site, esse daqui, ó, do oficial, né? Do Brasil.br lá no final, que você pode ver o calendário, tá? Existe uma aplicação presencial e uma aplicação online. Isso aí é o colégio que você estuda que decide, né? Que é o colégio que inscreve você. Mas eu creio que você pode verificar aqui, né? Mas o dia da prova presencial, é 16 de março. Então já está em cima, né? De quando eu estou lançando esse vídeo. Aqui em 2023, hoje é o começo de março de 2023. Bom, níveis, duração e quantidade de questões dessa prova. Essa prova aqui, ela tem uma peculiaridade que ela começa para o aluno de terceiro ano do ensino fundamental, né? Então, no terceiro ano, pessoa relativamente nova já tem uma provinha lá de raciocínio ali e tal, né? É bem interessante essa ideia. Aí tem esses nomes aqui em francês, né? Essas siglazinhas tem a ver com esses nomes em francês. Quando chega aqui no nível C, para o J, para o S, já tem alguma matemáticazinha mais interessante, sem ser só raciocínio, coisinha mais bobinha que tem nos níveis anteriores, tá?
Aí assim, isso aqui é um pouco diferente do nosso nível 1, nível 2, nível 3 da Olimpíada de Matemática, a Olimpíada Brasileira, né? O BMEP também, mas é um nível razoável, assim, essa divisão. E assim, essas provas, elas além de ficarem progressivamente mais difíceis, essa aqui é bem mais difícil do que essa daqui, né, por exemplo, a quantidade de questões das duas mais fáceis é 24, né? As duas mais não é fáceis, é dos anos para terceiro e quarto ano, quinto e sexto, né? São 24 questões e as provas dos demais níveis são 30 questões, certo? Então, existe essa diferença. Quando você pegar essa prova e ver que ela tem lá as 24 questões e as 30 questões, você vai começar a fazer as questões, você vai achar que a prova é fácil, ok? A gente vai falar sobre isso, inclusive, na parte de estratégia, certo? Mas o que torna a prova não tão fácil assim é esse detalhe aqui, ó. A duração dela é curta, tá? Então, 30 questões em 1 hora e 40, não é exatamente, você não vai exatamente fechar a prova de olho fechado, brincando assim, não, tá? Mas, como eu falei, tem estratégia para você maximizar a sua pontuação, ok? Para frente aqui. Bom, eu aconselho você que vai fazer a prova online, lê isso aqui com calma, tá? Mas assim, ó, o critério de premiação da prova online é diferente da presencial. Mas basicamente isso aqui, ó, os resultados do concurso da Canguru serão calculados por escola, ou seja, esse ano, né, serão premiados 10% aluno de cada escola por nível de prova. Isso na online, ok? Então, você que vai fazer a prova online, lê isso aí com calma, né? 10% da escola, ok? Já a prova presencial, normalmente as escolas que preparam mais assim alunos, né, e tal, optam pela presencial, mas tem muita escola que opta pela online, né? Eu acredito que isso aqui favorece a prova. Uma escola que não está tão bem preparada, eu acredito que esse critério aqui favorece de online, né? Já uma escola ali que os alunos já estão no nível mais avançado, eu acredito que a presencial é melhor de fazer, né? Porque, assim, a diferença é basicamente aqui que você vai premiar com medalha de ouro os 1% melhores colocados por nível em território nacional, aí ganha ouro. Então, assim, esse 1% ele é muito difícil de você chegar a ler? Não é, galera. Se você fizer a prova direitinho, né, eu vou falar para vocês o seguinte, a maioria das pessoas perde ponto quase que de propósito nessa prova. Vou explicar isso mais na frente. Mas assim, se você fizer a prova direitinho, não é tão difícil ficar nesse 1%, certo? Inclusive, a galera que estuda mesmo matemática, se aprofunda nas Olimpíadas, costuma achar muito fácil essa prova, né? Uma coisa interessante sobre essa prova é o seguinte, ela é considerada uma prova de... em algum canto eu já vi isso escrito no site deles, que ela é uma prova motivacional, no sentido de que ela é feita no começo do ano, certo? Mês de março, não existe um tempo para você preparar o aluno para essa prova, né? E na verdade nem é tão a intenção deles. Eles querem que você faça a prova, que você descubra a Olimpíada de Matemática e que a partir disso você se motive a assistir aulas, a estudar durante o ano, certo? Bom, baseado nisso, inclusive, né? Para quem for se motivar para estudar para essa prova ou depois, né? Eu vou deixar o link na descrição do nosso site do curso X, onde você pode encontrar você pode se inscrever no nosso curso, ok? A gente está preparando os alunos para provas bem avançadas também, mas assim, você acaba aproveitando para essa prova. Inclusive eu vou falar disso lá no finalzinho, ok? Resumindo, fez essa prova da Canguru, veja se você se motivou para estudar. Se você se motivar, pode contar com a gente do curso X, por exemplo, ok? Bom, 1% dos melhores alunos recebem a medalha de ouro, 2% prata, né? Ou seja, tem aquele 1%, o 1% que está logo abaixo disso, aquela galera que está naquele 1% abaixo do 1%, medalha de prata, 3 bronze, 4% dos melhores honra ao mérito, né? O que a gente chama de menção honrosa, que seria um certificadozinho para você, um certificadozinho dizendo assim, ó, ele foi muito bem e tal, ele
fez essa prova, enfim, você merece uma certa honra, um certo mérito de honra, né? Enfim, mas não chega ao nível de ganhar medalha, você passou perto ali, né? Enfim, pra frente aqui. Bom, cálculo da pontuação e um aviso importante. Galera, a pontuação, tanto para o online como para o presencial, é muito importante que você entenda o seguinte. E assim, isso aqui é a diferença entre você ir muito mal e você ir muito bem nessa prova. Por isso que eu coloquei aviso importante. Olha esse detalhe aqui, ó. Respostas erradas no cálculo da pontuação final, né? Respostas erradas, rasuradas ou marcadas com mais de uma opção por questão na folha de respostas anulam a questão, além de acarretar um desconto de 25% do valor da questão. Então assim, ó, as questões, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas as questões valem 3, 4 ou 5 pontos. Se você errar, por exemplo, uma questão de 4 pontos, você vai ter uma pontuação, certo? Aí você fez lá a questão de 4 pontos, não está bem certo ali de que ela está certa ou que ela está errada, aí você foi lá e marcou um item errado, ou então você rasurou, marcou 2 opções, enfim. O que vai acontecer com a sua pontuação? Vai ficar a mesma? Não. Além de não ficar a mesma, além disso aqui não lhe dar nenhum ponto, assim, além de você não ganhar o ponto, que é o que acontece em todas as provas, essa prova tem um negócio diferente nela. Ela tira ponto de você. Então, se você marcar a questão errada, essa prova tira ponto, tá? O que você deve fazer? Não marcar a questão? Via de regra, sim. Mas tem um detalhe assim a mais para a gente discutir sobre isso lá um pouquinho mais na frente, ok? Bom, aí você pode... Pois é, questões não respondidas valem 0 pontos. Então, assim, você não perde se deixar a questão em branco, né? Na prática, via de regra, se você nem leu a questão, não marque. Se você leu a questão e está em dúvida, a gente vai discutir um pouco mais na frente sobre isso, na questão da estratégia, ok? Para frente. Bom, estratégia para maximizar a sua pontuação. Como eu estava falando, existem dois níveis que tem 24 questões, né? Que é o nível P e o nível E. 24 questões são 8 questões valendo 3 pontos, 8 valendo 4 e 8 valendo 5. Nas provas que tem 30 questões, são 10 valendo 3, 10 valendo 4 e 10 valendo 5. O que acontece? A gente acabou de ver que se você marcar uma questão errada, se você marcar errado uma questão, você não só não vai ganhar aquela pontuação, como você vai perder 25%, ok? Se você marca, por exemplo, uma questão de 3 pontos errada, você perde ali quase um ponto cheio. Se você erra uma questão de 4, perde 1 ponto, se você erra uma questão de 5, perde 1,25 ponto, ok? Então, a priori não, se você não leu a questão, não marque, não saia chutando ali para dizer que você fez todas, né? E tentar ganhar ponto. Não, você não vai ganhar, você vai perder. Você tem uma chance de, se são 5 itens e você chutar, você vai ter uma chance de 80% de errar, né? Então não chute. Porém, e aqui que entra um primeiro detalhe de estratégia, porém, se você está fazendo a questão e você tem lá 5 itens, A, B, C, D, E, e você está em dúvida entre 2, você já eliminou 3 itens, aí você tem 50% de chance de acertar. Então aí vai do seu critério. Poxa, será que vale a pena, né, chutar aqui ou não, né? Tipo assim, você tá bem certo assim que é o item D, mas você tá em dúvida se é o A. Aí, mas você acha mais que é o D. Pode ser que seja o A, mas tá mais pro D. Os outros itens, nem pensar. Aí você vai lá e marca o D, né? Mas se você tá em dúvida totalmente entre eles, ou você, sei lá, você não tem a menor noção, talvez a questão seja para acertar uma resposta. Você fez a questão, mas a sua resposta não tem nada a ver. Você não marca, né? Enfim, se tiver em dúvida, mas for uma dúvida muito forte, você marca. Se você não leu a questão ou está numa dúvida muito forte, você não marca. Não marque questão. Só com essa besteirinha, você já vai realmente se aproximar muito, pelo menos, de uma premiação, ok? Bom,
tirando esse aspecto de não marcar questão errado, via de regra, existe uma outra coisa que é o seguinte: ela é uma prova rápida. Como é que você faz para você ir bem numa prova rápida? Eu vou classificar dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que chega na prova muito nervoso. Tem a pessoa que chega na prova, parece que tomou um balde de café, né? O cara chega lá e tá todo ali suado. Às vezes o cara correu para não chegar atrasado, aí o cara tá na adrenalina, né? O cara tá muito agitado no começo da prova. Essa pessoa, eu vou dar um conselho para você baixar um pouco essa energia muito forte, né? Que é você respirar. Respira fundo assim, faça isso umas 10 vezes, talvez com o olho fechado ali, sinta a sua respiração, né? E você, com isso, você vai baixar um pouco essa coisa. Bom, mas de qualquer forma, se você está com a cabeça muito agitada, se você for fazer uma questão de 5 pontos, que vale mais pontos, você tem muita chance de errar, certo? Você tem chance de errar porque você não está ali no seu foco total, você não está ali no seu auge da sua concentração. Então, o que eu aconselho para essa pessoa? Faça umas questões de 3 pontos, faça 4, 5 questões de 3 pontos, que são bem mais fáceis do que as de 5 pontos, certo? Galera, as questões de 3 pontos, elas são muito fáceis, certo? Para uma prova que se diz de Olimpíada, né? Enfim. E as de 4 pontos, elas são interessantes, e as de 5 pontos, elas já tem umas questões lá no final que vão pegar, tá? Não necessariamente a mais difícil é a última. Ainda tem esse detalhe também. Pode ser que você ache a mais difícil a 27 de 30, né? Tipo isso, tá? Então fique ligado nisso também. Mas continuando. Digamos que você está muito enérgico, está com muita energia. O que você deve fazer? Tentar baixar um pouco e ir para as questões de 3 pontos. Quando você vai para as questões de 3 pontos, você vai pegando confiança e vai se acalmando ali, né? Vai baixando aquela adrenalina, porque afinal de contas você está sentado, né? Já vai se acalmando. Aí você fez umas 3, 4 de 3 pontos, você já vai para uma de 4 pontos. Se você vê que sua cabeça começou a ficar focada, vá para de 5 pontos, tente fazer 1 ou 2, certo? Ao final da prova, é interessante que você tenha feito todas as questões de 3 pontos, tenha feito todas ou quase todas de 4 pontos e as de 5 você vai estar ali brigando no final da prova para fazer mais uma, entendeu? Você vai estar maximizando ali na questão de 5 pontos, lá no finalzinho da prova, certo? Então, esse é o seu objetivo, é a sua estratégia. Outro tipo de pessoa e outro tipo de estratégia, né? Aquela pessoa que chega na prova e de repente está, sei lá, tá com sono ou tá muito ali morto assim e tal, né? Tá muito cansado. Sei lá, de repente essa prova, eu não sei qual horário que você vai fazer essa prova, mas se for depois do almoço, você pode estar um pouco pesado. Ou se for de manhãzinha, você tá um pouco com sono, né? Então, para essa pessoa, o que eu aconselho? Chegou na prova, tente se energizar um pouco, né? Como é que você faz isso também? Você pode, do mesmo jeito que para você baixar um pouco sua energia, você pode respirar devagar e fundo. Para você acelerar um pouco, você pode também tentar respirar um pouco mais rápido. Você pode chegar lá e fazer assim, ó. Certo? Se você fizer isso aqui, você já vai se ligar um pouco. Por incrível que pareça, isso acontece. Então, assim, depois que você tentar se ligar um pouquinho, né? Você pode, talvez, por via das dúvidas, fazer 1 ou 2 questões de 3 pontos. Mas, normalmente, a pessoa, quando ela está mais descansada, ela tem um foco um pouco maior. Então, talvez seja interessante você ir para uma questão de 4 pontos, depois de umas 2 de 3 pontos, né? Então, assim, também, assim como a pessoa que está um pouco mais enérgica, a pessoa que começa a prova menos enérgica, é interessante ela fazer as de 3 pontos, todas de 3 pontos ao longo da prova, as de 4 e depois tentar lá pelo final da prova estar fazendo as de 5, certo? Lá no final da prova. Se você deixar uma questão sem fazer, é interessante que deixe as de 5 pontos, que são mais difíceis e tem mais chance de errar, certo? E assim, ambos esses tipos de pessoa, não faça direto todas as de 3 pontos, depois todas as de 4 pontos, depois todas as de 5 pontos. Você fica alternando até para descansar sua cabeça, porque às vezes você vai fazer uma questão de 5 pontos e você esgota um pouco sua cabeça,
ou então você gastou ali 10 minutos e nem viu o tempo passando, né? 10 minutos nessa prova é muito, tá? Mas é bem facinho você gastar 20 numa de 5 pontos. Então se ligue disso para você não ficar fazendo toda de 3, toda de 4, depois toda de 5. Fica alternando para sua cabeça descansar, etc. Beleza? Então, acho que isso aqui tá ok como estratégia, né? Qualquer coisa, volta o vídeo aí e vê isso aqui com calma, né? Para você lembrar de fazer isso na prova, beleza? E, por último, o melhor conselho que eu posso dar para você que vai fazer a prova da Canguru, que é o mesmo conselho que um dia eu espero gravar um vídeo sobre o OBMAP e dar esse mesmo conselho, é o seguinte: não estude pensando nessa prova. Não é bem até contraditório, né? O que você deve fazer? Você deve fazer sim uma prova ou duas anteriores para você ver como é que são as questões, né? Eu deixei o link lá naquele primeiro slide de sites que tem essa prova, certo? Esses linkzinhos aqui, ó, para quem não quiser, para quem tiver preguiça de voltar o vídeo, né? Esses links bem aqui assim, ó. Aqui vai ter duas provas, aqui vai ter mais com o gabarito. Então você vem nesse sitezinho aqui, você pode digitar e copiar isso aqui, né? E digitar lá. Você vem nesse site, pega uma prova, você pode imprimir, eu aconselho até imprimir, fica mais realista assim, né? Aí você faz essa prova, mas aí você faz uma, duas provas, talvez 3, né? Você não vai morrer de estudar para isso aqui também, não é tão necessário, beleza? Aí assim, ó, para você ir bem em provas de Olimpíada de Matemática, em geral, provas fáceis, você não foca nelas, certo? Por quê? Porque, ó, a Canguru, o ano tá começando, então, Canguru, o ano tá começando, você fez a prova Canguru, tirou medalha, não tirou, beleza, passou. Você vai se preparar para Canguru do próximo ano? Não vai, tá? Pelo amor de Deus, né? Não faça isso não. Essa prova é bobinha demais para isso. OBMAP. Chega aluno para mim e fala assim: professor, tô resolvendo todas as provas anteriores do OBMAP, tô ali estudando para o OBMAP. Galera, eu vou repetir, não faça isso, beleza? Não faça isso. Você pode fazer algumas? Pode, para você saber como é a prova. Você deve, antes da prova, fazer umas provas anteriores? Deve. Mas você não vai gastar metade do seu ano estudando para o OBMAP. Porque o que acontece se você passar no OBMAP? Se você passar na primeira fase, você vai para a segunda. Se você passar na segunda, entre os 300 melhores do Brasil, e pode contar novamente com a gente do curso X para isso, né? Acompanhe os vídeos, né? Estude, né? Se você passar nessa prova entre os 300 melhores na segunda fase, você vai para o OBM. E você vai conseguir se preparar para o OBM em 2, 3 meses? Não vai, certo? Então você estuda desde o começo do ano, focado na OBM, certo? Outra dúvida que me perguntaram esses dias: professor, vai ter a prova da Olimpíada de Maio, eu tô classificado para a Olimpíada de Maio, eu estudar para a Olimpíada de Maio. Isso não estudar para a OBM? Isso de alguma maneira desfocar para a OBM? Não é, galera. Porque já que são provas de um nível bem parecido, é muito interessante você resolver provas da Olimpíada de Maio para ir bem na OBM, por exemplo. Para nível 1 e nível 2, certo? Olimpíada de Maio, Cone Sul mais antiga, OBMs antigas, são excelentes preparações durante o ano, certo? E assim, quando você vai fazer OBM, eu ainda vou dar uma dica brinde aqui, ó. A prova da OBM nível 1 são 5 questões. Você faz da primeira até a última assim, ó. Você pega, por exemplo, 10 anos de prova, sei lá, de 2005 até 2010, 2015, por exemplo. Isso bem antes da prova, certo? Agora no primeiro semestre. Aí você vai fazendo as primeiras questões, pegou confiança, faz as segundas, depois as terceiras. Quando você for vendo lá pela terceira ou quarta, você já vai ver que vai dificultando um pouco, certo? Vai começar a dificultar. Aí talvez aí seja a hora de você: poxa, essa questão aqui tá difícil, que assunto é esse? Esse assunto aqui é geometria, como é que eu faço para reforçar a minha geometria? Ou então esse assunto aqui, poxa, isso aqui que questão é essa, né? Aí você nem sabe o nome do assunto da questão, de repente é uma questão de jogos ou de tabuleiros.
Aí é o momento de você ir atrás de uma ajuda, né, mais especializada, de um professor, tá? E, novamente, pela milésima vez, conte com a gente do curso X. Vá na descrição aqui e veja o link do nosso site, né? E se inscreva no nosso curso. Ande com a gente nessa caminhada até o final do ano. Então, aí quando você vai se aproximando de uma prova mais difícil, tipo OBM, você já tem que estar com muito conteúdo na sua cabeça. Aí você vai usar aquele tempo não para aprender nada, você vai usar aquele tempo para fazer algumas provas anteriores. Ali faltando 2 semanas, né? 3, talvez um mês. Mas bem antes disso, você aprende conteúdo o ano inteiro. Isso aqui é o resumo do que eu estou falando. Você passa o ano todinho estudando conteúdo e antes de prova você vê algumas questões anteriores, certo? Beleza. E não gaste muito tempo com Canguru, nem o OBMAP primeira fase, ok? Por mais que você estude no colégio, assim, que a galera, de repente, pessoal de colégio militar, né? Para passar às vezes para uma segunda fase, tem que fazer 19 questões, 18 na primeira fase do OBMAP, tá? Isso é muita questão, né? Você só pode errar 1, 2, 3 questões. Por mais que você estude no colégio desse, não gaste muito tempo fazendo OBMAP primeira fase. Foque em aprender conteúdos difíceis, porque lá no final do ano você vai precisar disso, beleza? Se você passar, né? Nessas provas. E se não passar, se você passar, você não ia bem mesmo, se gastar tempo com isso, então... Enfim. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Se inscrevam, compartilhem o vídeo, né? Compartilhem o vídeo com seus colegas que também vão fazer essa prova, né? Ajude seu amiguinho, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e conte com a gente do curso X para uma preparação, se for seu caso, ok? E é isso aí, galera. Até mais. Valeu!